Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Conselho Federal de Medicina entrou no debate sobre o chamado parto humanizado e recomendou que partos sejam feitos em hospital, embora o Conselho não vete o parto feito em casa. Para nós sabermos qual a opção mais segura para mãe e bebê, vamos agora conversar com Débora Delage, que é mestre em saúde pública e professora de prática de enfermagem obstétrica da PUC de Sorocaba. Obrigada por estar conosco, professora. Bebês sempre nasceram em casa ou no hospital e de repente acontece essa polêmica e o chamado parto humanizado, a ponto do Conselho Federal de Medicina precisar dar um parecer. O que aconteceu? Basicamente, a polêmica começou com a apresentação de um parecer do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que elaborou 2 resoluções normativas, nas quais uma delas proíbe a atuação de médicos em partos domiciliares planejados e também proíbe os médicos de serem retaguarda hospitalar para as equipes que fazem o atendimento do parto domiciliar planejado. Agora, por que houve essa proibição? Houve mortes, algo muito grave nesses partos feitos em casa, que estão chamando de parto humanizado? Eu acredito que o que mais motivou mesmo foi o movimento social, que aqui em São Paulo acabou tendo uma movimentação grande que se espalhou para o Brasil inteiro, e no final de junho nós tivemos uma mobilização das mulheres e suas famílias em defesa de um profissional que fazia retaguarda e faz o atendimento humanizado aqui em São Paulo, e que apareceu numa reportagem de grande mídia defendendo a opção da mulher, que é de baixo risco para gestação e parto, quando ela opta por fazer um parto domiciliar planejado. Quer dizer que ter o bebê em casa, qual seja esse parto domiciliar que estão chamando de parto humanizado, tem menos risco do que ter em hospital? As evidências científicas mostram que há risco semelhante em nascimentos hospitalares e nascimentos domiciliares. Não faz muita diferença. Quando a mulher é baixo risco. Quando ela é de baixo risco, não há diferença em riscos. Ou seja, riscos sempre existem. E qual a vida é arriscada. E qual seria a razão? Porque a gente supõe que no hospital você tem todos os recursos para que não haja risco para a mãe, para o bebê, que haja conforto, um pronto atendimento, só chamar ali naquela campainha. Fica essa impressão. Então, de repente, vem essa informação e essa onda do parto em casa como uma opção mais adequada quando não há risco. Por quê? Não é, na verdade, uma opção mais adequada quando não há risco. É uma opção tão eficiente ou eficaz quanto ir para o hospital. Quer dizer, é uma alternativa apenas. É uma alternativa. E há uma recomendação de que se respeite o protagonismo da mulher. Isso, do ponto de vista científico, existe essa recomendação, porque isso garante que ela tenha confiança na equipe, as escolhas dela sendo respeitadas, ela com certeza vai ter uma experiência de parto. Eu confesso que eu não entendi o que quer dizer o protagonismo da mulher na hora de ter um bebê, porque ela é a protagonista todo o tempo, né? Gerou, gestou e vai ter, a criança vai passar por um parto. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer respeito às escolhas, respeito à decisão dela de ter ou não determinado procedimento, respeito às vontades dela, se ela, mesmo que ela tenha decidido por um parto domiciliar planejado, se ela em determinado momento do processo resolver que prefere ir para o hospital, fazer a transferência, ou se ela necessitar de uma transferência, que ela seja feita prontamente. Que ela se torne ativa durante esse processo. O fato é que, quando você me diz que a mulher é protagonista, teoricamente sim, ela deveria ser. Mas esse protagonismo é retirado dela quando ela não pode mais decidir quais os procedimentos que serão feitos nela. Falando em procedimentos, né?
O número de cesáreas chama a atenção no Brasil. De tempos em tempos, há denúncias de que há um exagero e que essa opção preferencial acaba não sendo da mulher. São médicos que preferem marcar a cirurgia para a cesárea e não ficar ali todo aquele tempo que necessita de plantão, acompanhando um trabalho de parto que leva muitas horas. A questão da cesariana é um negócio, mais ou menos, do ponto de vista prático da questão, melhor para médicos, para hospitais, porque é mais caro, é uma cirurgia, né? A mulher não tem nem muita condição de falar quero cesárea, eu quero parto normal, no geral. Por que tem tanta cesárea no Brasil? O que mais nos apontam as evidências é que há conflitos de interesses. Ou seja, há uma questão econômica envolvida na escolha do momento do nascimento, porque um médico pode planejar as suas agendas, tanto de consultório quanto de atendimento hospitalar, quando ele tem certeza de que o procedimento é cirúrgico. É fácil organizar a vida. Quer dizer, marca, vai lá e faz a cirurgia, né? Exato. E aí é complicado porque é dito para a mulher, na maioria das vezes, principalmente quando ela deseja um nascimento vaginal, é dito que ela tem alguma necessidade de se fazer a cirurgia. Mesmo que não tenha criada uma indicação? É a ética médica. Esse problema que nós estávamos discutindo anteriormente, ele é intimamente ligado a esses desfechos de cesáreas no setor privado no Brasil, no setor de saúde suplementar. Uma coisa é uma ponta de um lado do mesmo problema. Certo. A ponta do outro lado, a cesárea. Quer dizer, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina tem que estar atento a isso. Exato, e há recomendações até dentro dos conselhos, porque o procedimento, qualquer procedimento cirúrgico desnecessário feito em alguém é antiético. Ele não poderia ser feito. Você não se imagina, por exemplo, passando por uma cirurgia de apêndice se não tem a necessidade, não é mesmo? Não faz o menor sentido. Isso. E para a mulher, há desfechos complicados para ela, né? Ela complica um pouco o aleitamento materno, complica porque ela tem uma cirurgia de grande porte, ela se arrisca a ter mais hemorragias, ela pode ter infecção. Para o bebê também. Sim, porque é um procedimento muito mais invasivo. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Só para encerrar e terminar, como as mulheres podem ter mais informação sobre a possibilidade de ter o bebê em casa, esse parto domiciliar, e fazer um pré-natal com essa ideia, já preparando para a hora do nascimento do bebê? Como ela deve agir? Independente do parto ser domiciliar ou hospitalar, porque isso também deve ser uma escolha dela, ele pode sempre ser humanizado. E existem grupos de apoio e instituições organizações de mulheres que põem à disposição essas informações. A mulher pode acessar, por exemplo, o site da Parto do Princípio, que é uma organização de mulheres no Brasil, uma rede. Como chama? Parto do Princípio. Você sabe qual é? www.partodoprincipio.com.br. E associada a essa rede, por exemplo, existem endereços de grupos de apoio em várias cidades do Brasil. Ok. Começando, portanto, com essa dica, o Parto do Princípio. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.